constantemente você via, né, as pessoas, né, os monges passando, os monges chineses, passando assim em linha indiana, né, dentro do seu silêncio, e os pregadores gritando, né, vocês vão ser condenados ao inferno, e que não sei o quê. Então aquilo ali, ele é um retrato. Aquilo ali é um retrato de entendimento, que quando você olha com cuidado, né, não tem como você identificar quem que está certo e quem que está errado ali. Quando tu vê o pobre monge, o que aquele monge faz de errado? Eu sirvo pessoas, eu faço as pessoas, eu pratico caridade, eu controlo os meus desejos, entendeu? E quando você vê, né, aquele cristão com aquela Bíblia, né, aquela violência, né, e aqui dentro da própria luta, vamos supor, dentro dessa força que ele está aqui tentando impor, se a gente botar um combate homem a homem, quem que venceria? Muito provavelmente o monge, né, que está ali passando quietinho, né, porque ele pratica também essas ações físicas, entendeu? Ele pratica essas ações, entende? Então o princípio fundamental é exatamente esse: contentamento e gratidão dentro de você. Vibrar o contentamento e gratidão, né? Sem a necessidade de tentar galgar ou impor algum reconhecimento. Então lembre disso. A meditação, o que ela traz? Quando você começa a meditar. Quando eu começo a meditar, né? Será que eu estou fazendo um pergaminho? Será que eu estou fazendo um pergaminho de coisas desnecessárias? Muitas das vezes, quando nós fazemos uma oração, será que eu estou falando um pergaminho de coisas desnecessárias? Quando eu faço uma oração, essa oração muitas das vezes é vã. Por quê? Porque eu deveria ter aprendido a meditar. Através da meditação eu começo a diluir, eu começo a entender o sabor das coisas. Isso que eu falo na oração, eu falo só para encher linguiça da boca para fora, né? Eu não estou oferecendo o meu melhor para Jesus, para Deus, né? Eu estou oferecendo tudo que é trancado, tudo que é lixo e muitas coisas desnecessárias, e muitas das vezes é isso que faz mal para a minha vida. Muitas das vezes, esses lixos desnecessários que faz mal para a minha vida, né? Muitas das vezes eu acho que eu sou o rei da cocada pereta, que eu sou o dono do mundo, e dentro daquele Deus que eu pratico, mais ou menos assim, e você precisa aceitar, porque eu estou com o dom do Espírito Santo aqui, quando não é. A única coisa que eu estou trabalhando são extravagâncias e mais extravagâncias, vaidades e mais vaidades, orgulhos e mais orgulhos, né? Eu preciso sim reduzir aquela ação dentro de um parâmetro de entendimento e humildade pautado pelo meu próprio eu, para simplesmente elevar, né? É uma espécie de soberba, entendeu? É uma espécie de soberba, né? De eu utilizar o desnecessário tratando algo que é importante, entendeu? Mestre, como você aprendeu a lidar com as emoções e como executar? Primeiro de todas as coisas, você precisa... Lembra que eu falo para vocês? Através das pequenas coisas, as grandes acontecem. Entendeu? Mas agora, se eu não valorizo as pequenas coisas, não adianta as porradas grandes da vida chegar, porque eu vou estar despreparado, vou me desesperar e vou ficar desesperado. Essa é a verdade. Agora, quando você exercita desde as pequenas coisas, você quer trabalhar suas emoções, né? Você vai esperar, você ficar trancado com um gorila dentro de uma jaula? Não é verdade? Muitas das vezes não vai ter alternativa, né? Mas aí quando você pouco a pouco, através de uma topada, né? Quando você começa a aprender a língua do gorila, né? Quando você começa a entender que tipo de perfume o gorila usa, né? Quando você começa a gesticular como gorila, automaticamente você acaba tendo um comum acordo quando você se encontrar, quando você se chocar com o gorila. É mais simples. Você não acha? Do que ficar esperando. Eu fico lá, eu não sei me controlar emocionalmente. Eu não consigo me controlar emocionalmente. Mas eu sei que em determinado momento eu vou me encontrar com aquele gorila. Eu não sei,
né, como eu controlo. O que você faz? Ó, você vai se ajustando pouco a pouco. Entendendo a língua do gorila, entendendo, né, o gesticular que ele gesticula, entendendo todas essas coisas para que as coisas acabem chegando dentro de um comum acordo. Obrigado, nosso amigo Luan, seja bem-vindo, nosso amigo Luan. Vamos lá? Obrigado, nosso amigo Luan. Luan, nosso amigo Pacto está de pé. Aquilo que eu falei para vocês, né? Ontem eu fui exercitar a nossa guarda-chuva espada dos 47 Ronins. Né? Aquilo que eu falei para você, né? Todo braço levantado contra você será cortado. Um braço acontece, né? Mas aí eu tô falando do coco. Né? E o que aconteceu? Né? Como é que pode, né? Um descendente de japonês brasileiro, né? Com sobrenome americano e ter parado lá na Inglaterra. Me fala. Tentando tirar a Excalibur da pedra. Exatamente, né? A minha espada, guarda-chuva das 47 Ronins, quando eu passei no coco, né? Vim na passagem assim do corredor. Quando eu passei, ela entrou metade mais um pouco e se fincou. E depois para tirar. No meio da gritaria, né? Naquele lamação, né? Água de coco pra tudo quanto é lado, gritaria, um monte de macaco te mordendo, né? E pra tu tirar exatamente, né, o teu guarda-chuva do coco, nosso amigo Luan. Então, né, automaticamente nós já recebemos ali, ó. Algo precisa ser treinado ou eu não sei de mais nada. Algo precisa ser treinado. Mas por que, mestre? Você garantia que o teu guarda-chuva espada dos 47 Ronins, ele cortava 2 cocos. Ele corta 2 cocos, mas prensado. Né? Eu tinha esquecido disso. Prensado na bigorna, né? Prensado na árvore, né? Então ali, quando tem a prensa, né? Vamos lá. Quando existe a prensa, não existe chance de recuo. Entendeu? Prensa, não existe energia de retorno, né? Mas agora parado, né? Quando eu botei ele parado, eu botei ainda por cima, ainda botei em cima de uma garrafa PET. Entendeu? Então ele fica muito, digamos assim, instável. Então quando exatamente o guarda-chuva dos 47 Ronin vem, ele entra rasgando, mas ele corta apenas a metade, né? Ele vai basicamente até aqui, até a metade aqui. Entendeu? Mas é claro, né? Da onde que eu fiz isso? Eu faço isso de dentro do lugar muito acuado, muito apertado. Eu nunca faço dentro de um lugar amplo. Por que eu não faço de um lugar amplo? Entendeu? Eu treino de dentro do lugar apertado, porque ali eu qualifico melhor meus movimentos. Entendeu? Então sempre não tem muito espaço para puxar, tem uma perna de 3 me atrapalhando, tem um negócio aqui que eu não posso cortar, então eu qualifico mais o meu movimento. Entendeu? Para que quando acontecer dentro de um lugar amplo, automaticamente a minha felicidade ela seja plena. Então, automaticamente, quando vem o guarda-chuva, né? Eu venho num corredor, automaticamente a bainha se desembanha, o que acontece? Ficou, e eu fiquei uma trabalheira para tirar, e eu descalço, metendo o pé em cima do coco e tentando puxar, com o perigo, né, de cortar até o pé. Então, algo precisa o quê? Ser reformulado. Algo precisa ser reformulado. Mas, mestre, é algo assim que eu precise me alertar, ter medo? Não. Não precisa se alertar e ter medo, mas é algo que é importante. Lembra que eu falei para você, né, do guindaste? Ó, esse guindaste aqui, ele foi feito para suportar quantas toneladas? Ele foi feito para suportar 1 tonelada. Mas isso significa que se eu puser 1 tonelada em 1 quilo, ele desaba? Não. Ele foi feito no papel para suportar 1 tonelada, mas a capacidade dele real deve estar entre 5 e 10 toneladas. Então, dentro da medida de segurança, do vão de segurança, eu boto 2, 3, muitas vezes mais. Então, dentro desse entendimento aqui do guindaste, que eu devo trabalhar a potência da minha espada guarda-chuva dos 47 Ronins. Então, aquilo que ela está capacitada,
e exatamente o potencial real dela. O potencial real dela precisa ser ignorado de todos os ângulos que você possa imaginar. Entendeu? Esse precisa ser ignorado. Nunca conte com o potencial real dela, mas trabalhe em capacitar ela dentro daquele princípio, né? Dentro daquele princípio importante de garantia. Princípio importante de garantia. Mas, mestre, essa garrafa PET, na realidade, ela estava instável. Se você assoprasse, caía, assoprava, caía. Né? Então tem essa diferença. Se tivesse um pouco mais fixo, né? Se tivesse 2 detalhezinhos ali, muito provavelmente teria passado. Mas eu tô o quê? Tô ignorando todas essas ações. Entendeu? Eu tô gerando motivos e mais motivos, exatamente, né? Dentro de espaços muito, digamos assim, restritos, que o guarda-chuva dos 47, a nossa lâmina guarda-chuva dos 47 Ronins se torna eficiente. Verdadeiramente eficiente. Entendeu? Mestre, como lidar com o medo da enfermidade? Se cuidando, Maruberumeri. Existem certas coisas que, independente da nossa vontade, acontecerão. Entendeu? Então, primeiro de todas as coisas, se cuidar. Aquilo que eu falo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Existe a parte de Deus e, né, nunca conte com a sorte. O que eu mais vejo são pessoas contando com a sorte, né? E quando tu vê, bom, o que eu posso fazer em pior? Eu vivo avisando, você tá contando com a sorte, com a sorte, aí depois vem me pedir ajuda. Eu falei, bom, agora eu não posso mais fazer, eu podia fazer até um pouquinho antes, né? Até antes eu podia fazer, eu tava até junto contigo, mas agora, né, depois de tantas e tantas vezes, de tantos e tantos chamados, agora que aconteceu, eu nem sei o que eu posso fazer. Pra ser sincero, né, eu tô numa pior situação do que você. Nosso amigo TH, boa noite, mestre. Fiz certo ao me afastar das pessoas por incompatibilidade? Sim, se você tem essa chance, se você tem a chance de fazer isso, você não fez coisa mais certa. Problemas são certas situações. Geralmente, as pessoas quando são ruins, elas fazem questão que você permaneça ali para exatamente te cozinharem, exatamente te garfarem. É uma panelinha no exército, num trabalho, né? Uma panelinha dentro da própria igreja, né? Então as pessoas elas fazem questão que você permaneça ali. É como se você fosse o bode expiatório, né? Às vezes você errou, fez alguma coisinha errada, né? Às vezes você não tem nem motivo, né? E elas fazem questão que você permaneça. Mas quando você tem essa oportunidade, bom, eu não tenho motivo de ficar aqui. Automaticamente você sai, é a melhor coisa, né? Mas, mestre, quando é essa situação que vocês não te dão a chance de saída, o que você faz? Eu trato eles como meu professor, né? Como diz o Dalai Lama, né? Se você está dentro de uma situação que é de difícil reação e te causa um grande estresse, treine e que ele seja seu professor, que ele seja seu boneco de treino, a sua maquiara de treino se torna mais simples e muitas das vezes são professores caros. Porque são professores, aquilo que eu falo, da onde que vem minhas poesias? Da onde que vem minhas histórias? São poesias vivas. Eu não consigo falar, eu não consigo desenvolver algo que eu não tenha praticado, que eu não tenha feito. Eu me sinto mal. Eu me sinto como se eu estivesse vendendo uma mentira. Eu podia estar vendendo a mentira que o guarda-chuva, ele corta um coco. Ele corta 2 cocos numa passada só. É mentira? Não é mentira, né? Mas automaticamente dentro da postura que os senhores acreditavam, né? Dentro da postura que os senhores acreditavam, né? Você já achava que cortava, não é verdade? Corta. Né? Corta um, né? Mesmo porque tu não vai posicionar 2, você nem consegue posicionar 2 numa posição só, né? Mas corta, né, dentro das minhas extravagâncias, né, dentro desse meu trato aqui que eu tô falando para vocês, né, do suporte desse guindaste de 1 tonelada, mas qualificá-lo para 10 toneladas, né, de garantia, né, eu tô reformulando um pouco, entendeu? Reformulando com mais cuidado, né, você consegue fazer isso aqui? Obviamente você consegue.
Nosso amigo Vitor. Mestre, como vencer a luxúria? Entendendo o mal que ela causa na sua vida. Quando você compreende o mal que ela causa na sua vida, os primeiros passos da vitória da luxúria, eles são dados. Mas enquanto você não compreende esse mal, não tem muito que isso pode ser feito. A única coisa que você se torna é como se fosse aquele bêbado, né? Pedindo dinheiro para comprar pão a cada segundo. Você consegue se ver assim? Muitas das vezes não. O bêbado pedindo dinheiro para comprar pão, né? Ele acha que alimentar aquele vício dele, né, é maior do que consideração, é maior que muitas e muitas outras coisas. Entendeu? Então, primeiro você precisa vomitar, olhar diretamente para aquele mal que você produziu. Quando você olha diretamente para ele, né, você entende, para ser sincero, lembra de chaveamentos mentais? Né? Quando você lembra de chaveamentos mentais, quando você olha esses chaveamentos, todas as coisas se abrem, todas as coisas se desbloqueiam. É simples? Não é simples. Muitas das vezes, aquilo que a medicina não trata, aquilo que a medicina não cura, está exatamente desse vômito, daquele demônio, daquilo que você carrega dentro de você, e você olhar diretamente para ele. Você não vê pessoas mudadas? Até pouco tempo era assassino, até pouco tempo era Jack Estripador, até pouco tempo era assim, assim, assado. Em determinado momento encontrou Jesus e se tornou um excelente pregador. Esse excelente pregador é que exatamente aquela ação espiritual, ele olhando para o mal dele e através do mal dele, ele trazendo pérolas, né? Não são discursos. Não são discursos, né? Mas trazendo exatamente profecias. Né? Então, trazendo exatamente profecias, Marombeiro Mirim. Entende? Trazendo exatamente profecias para a sua vida. Consegue entender? Profecia. Paulo. Quem lembra de Paulo o apóstolo? Por que Paulo precisou ver? Lembra quando Paulo foi atocaiado igual a tropa de elite? Quando chegou no cruzamento, né? Exatamente, a carruagem de Paulo estava vindo. Ele foi atocaiado que nem na tropa de elite. Tomou um tombo, caiu do cavalo, ficou 3 dias cego. Né? O que aconteceu com ele? Nunca mais olhou para trás. E nunca mais, olhando para trás, se tornou o maior pregador bíblico. Se você entender, metade dessa Bíblia foi escrito por Paulo. Mestre, mas explica isso melhor. Exatamente aquilo que eu expliquei para você. Entende? Exatamente isso. Aquilo que ele perseguia, em determinado momento, ele consegue olhar para o mal que ele fazia e a verdade que ele viu. O mal que ele fazia e a verdade que ele viu constantemente. Fazendo isso, se tornou o maior pregador, é um dos homens mais sábios. Então você vê na própria pregação dele. Dentro da própria pregação dele, muitas das vezes ele não nega o mal dele dentro dele. Tá falando assim, tem um versículo que ele fala, né? O mal que eu pratico, o bem que eu quero. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu lembrar. Vamos ver qual que eu acho primeiro aqui. O mal que eu pratico é o bem que eu faço. Vamos ver se vai entrar lá. Vamos ver se vai entrar naquilo que Paulo diz. Romanos. Exatamente. Romanos 7.
Eu não ia achar, porque eu pensei que estava em Coríntios. Livro de Romanos. Então você vê a própria natureza, né? A natureza ruim de Paulo gritar. Romanos 7. Ó, olha só, olha que engraçado. Eu gosto pra caramba quando ele fala isso, ó. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem se livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então você consegue entender que a maior parte dos apóstolos, eles tiveram uma conduta de vida, tem os seus errinhos dele, mas de uma conduta de vida boa. Então eles traziam, né, aquele feijão com arroz. Pedro, que era extremamente grosseiro, violento, ele só transmitia aquilo que ele ouvia, ele era o papagaio de pirata de Cristo. E Paulo, ele trazia, ó, o mal que eu faço é o bem que eu pratico, sem olhar para trás, né? Lembra? Quem assistiu o filme Carandiru? Lembra daquele momento do Ailton Graça? Que o Ailton Graça pegou o moleque lá, fez assim, sai, tum! Aí o moleque saiu correndo, que parece o Forrest Gump, que nunca mais olhou para trás. É aquilo que aconteceu com Paulo. Eu falo com uma forma assim engraçada, é porque todo mundo gosta dessa forma engraçada. Eu não estou menosprezando o apóstolo Paulo, que querendo ou não, graças a ele, né? Mas essa forma engraçada do pecador. E é muito comum entre todos nós. Quando você vê aquele ex-assassino, quando vê aquele ex-jack estripador, quando vê aquele ex-assaltante de banco, aquele ex-corrupto, mafioso, pregando, é exatamente isso. Tá vendo? Eu tinha coragem para fazer isso aqui, e que a coragem que eu tinha para fazer isso aqui é a mesma coragem que eu pratico isso aqui. Então, não são discursos, mas são profecias, sendo assinadas, sendo escritas e sendo entregues, entendeu? Por isso que Jesus diz, né? Por isso que na Bíblia fala, ou você é quente, ou você é frio. Tudo aquilo que é morno não só serve para vômito, não serve para muita coisa. Não serve para se aproveitar. Como aquela porca lavada que se revolver na lama, né? É aquele que eu ensino para vocês, o patinho de stand de tiro de parque de diversão, que fica lá, para um lado e toma um teco, toma um teco para lá e para cá, né? Entre o bem e entre o mal. Então Paulo, por que Paulo, quando Cristo disse, você para mim é um vaso ungido, um vaso importante, né? Quando ele teve lá a visão, né, da tocaia lá, da tropa de elite, dentro do cruzamento, quando ele teve essa visão, você para mim é um vaso ungido. Mas a pior coisa que você pode ouvir de um ser espiritual é isso. É um significado que você perdeu o seu livre-arbítrio por algum motivo. Você não tem mais o direito de se beneficiar do seu livre-arbítrio. Jonas foi a mesma coisa, né? Jonas é a mesma coisa, mas no budismo tem isso? Eu não vou dizer que no budismo tenha isso, né? O budismo ele é muito respeitador, mas em determinado momento de uma trajetória de uma pessoa que se identifica um monge, você escuta a voz do Dalai Lama surgindo dos lugares, na sua janela, te chamando, né? É um filme que eu vejo, entendeu? É um filme que eu vejo, né? Não existe esse filme, entendeu? Um dia vão fazer ainda esse filme, porque isso é uma ação real, né? Então quando eu me dediquei a ser monge, vira e mexe, você olha e você escuta ele te chamar,
no topo de uma montanha, ele te chamar. Eles não são muito de chamar, eles não são muito de apontar dedos, né? Então, quando eles fazem essa energia, né, automaticamente está falando assim, eu estou renunciando a algo que há em mim para que habite em você. Entende? Então, quando você começa os princípios de meditação, muitas das vezes você escuta esse chamado. O grande macaco que se posicionou na minha janela, né? O grande macaco, né? Do templo sagrado de Hanuman, que eu ergui. Eu escutei ele chamando. Eu escutei. Para ser sincero, eu estava aqui, eu estava descansando, eu dei uma acordada, falei, vamos erguer aquele templo, vamos erguer. Aí eu falei, vamos erguer. Começamos a montar aqui, botei uma música, né? Era uma música que eu nunca mais consegui encontrar. Né? Aquela música, aquela vibração espiritual, e eu organizando, eu metendo a mão nos livros, né? Botando a mão na mochila, né? As coisas assim, ar-condicionado, eu encontrei no lixo um negócio de livro de criança, cara, e ele adorou aquilo ali, ó. Pega esse recorte de criança, recortou, pegou um ar-condicionado, grudou ali, grudou um monte de coisa, chocolate, castanha, né? E se posicionou embaixo segurando o incensário. Aí quando eu terminei, né? Quando eu estiquei minhas pernas assim, quando eu olhei pra janela, cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, não é possível, né? Quando eu olhei pra janela, tava formado ali. Na minha janela. Mas, mestre, você sentiu medo? Cara, eu queria ter sentido medo. Eu comecei foi a adorar na mesma hora, né? Conversar e ficar olhando e conversando. Ouvindo o mantra. Ouvindo o mantra, o altar erguido, com ele segurando o incensário. E eu conversando com ele. Boa noite, nossa amiga Magali Antunes. Boa noite, nossa amiga Magali 2024. Boa noite, nosso amigo Panza. Mas qual o propósito da existência humana em um universo aparentemente indiferente? Primeira de todas as coisas, a gente precisa se entender o porquê que eu estou aqui. E dentro daquilo porquê que eu estou aqui, a minha busca, o que eu busco incessantemente nessa vida? Qual é a minha pauta? Sempre se lembre, se você se engajar em querer entender o universo, não vai conseguir. Então se reduza dentro do seu eu. Se reduzindo dentro do seu eu, tudo fica mais simples. Então quando tu entende, né? Quando você é progressivo e não regressivo, quando você entende, você analisa a desigualdade do teu nascer. Por que eu nasci assim? Ah, eu nasci assim, mas se eu for progressivo, eu posso trabalhar isso. Se eu for regressivo, eu vou viver reclamando desse meu nascimento, dessa minha situação, e tudo vai se perder. Muitas das vezes eu vou desandar para algo ruim, algo errado, ou ter a minha vida, né, brutalmente ceifada, por mim mesmo ou por outra. Agora, quando eu analiso a desigualdade do meu nascer e eu trabalho em pró dessa ação, você encontra o seu sentido. Entendeu? Não entre nessa alçada de tentar encontrar a verdade do universo que não existe. Não existe, não tem. Não existe uma capacidade mental para a gente entender a verdade do universo. A maior parte das pessoas que chegam perto disso acaba até desacreditando de Deus. Entendeu? Nosso amigo Alves, mestre, o senhor é satanista ou o senhor acredita em Jesus Cristo? Queria muito saber. Na realidade, nosso amigo, todos nós somos um pouco Deus e um pouco diabo. A partir do momento da criação, né, quando Adão, né, através do pecado de Adão, todos nós somos um pouco Deus e um pouco diabo. Por que somos um pouco Deus? A nossa natureza não era perfeita e semelhante à natureza de Deus? Mas aí, quando o pecado, né, foi introduzido pelo mundo, né, através de Adão, né, automaticamente nós não herdamos o pecado, o peso do pecado. É quando nós herdamos meio diabo também. Então, né, o meu parâmetro de satanismo está aqui. Então, digamos que metade dessa Bíblia, metade é de Deus.
metade é do diabo. Como assim, mestre? Se eu estou praticando os caminhos certos, eu sou de Deus. Se eu estou praticando o caminho certo, não tem jeito, eu sou do diabo. Ah, mestre, mas não precisa de um acordo, não precisa de um pacto, não. A partir do momento que tu lê a Bíblia de trás para frente, essa Bíblia, ela se torna satanista, porque os princípios são iguais. O diabo, ele gosta de honras. O diabo, ele gosta de adoração. O diabo, ele gosta das suas primícias. O diabo gosta quando você escolhe a sua melhor roupa, o seu melhor cordeiro, aquele seu cordeiro sem mancha, e ergue para ele. É isso que ele busca. Entendeu? Tanto que o desejo dele é se tornar semelhante a Deus. Posicionar o trono dele acima do de Deus. Por quê? Porque ele ama essa adoração. Para ele, não para Deus. Para ele, não para Deus. Por isso que às vezes eu digo que aquela pessoa que mais amou Deus foi o próprio diabo. Entende? É que, vamos supor, eu aprendi uma arte marcial, um Kung Fu, alguma coisa assim. Só que eu tenho uma má inclinação. E eu aprendo com ele que, cara, como é que ele faz aquilo ali? Eu vou fazer melhor. Como é que ele faz? Eu vou fazer melhor. Até o momento que eu comecei a fazer melhor. E eu comecei a fazer todas as coisas melhor do que ele. E eu boto meu cinturão. Enquanto Deus, ele falou, ó, tudo só vai até o 8º dan. Não existe grau mais elevado que o 8º. Automaticamente, não, eu faço melhor do que ele. Pum! Aí eu boto na minha cintura um 10º dan. Entende? Então, muitas das vezes, aquilo que foi o diabo é o maior amor possessivo que esse mundo já viu. Aquela flor que eu carrego no meu templo lá do 2º andar, onde eu comemoro os cada 10 mil seguidores, né? Ela representatividade disso. Você vê que tem o kanji do bem e do mal. Um é dai, que é gigante em japonês, e o outro é sho, que é pequeno. Né? Mas ele fala, o amor, a infinita mutabilidade do ser, mentira, ódio, até mesmo assassinato, tudo está atrelado a ele. É o inevitável desabrochar dos seus opostos. Uma magnífica rosa com um leve cheiro de sangue. Entende? Então ali você vê, né, aquilo que o amor não faz. Aquilo que você não faz por amor. Aquilo que quando você não fica cego, né? Vamos supor, a pessoa me ensinou aquilo ali e eu passei a amar mais a criatura do que o Criador. Eu passei a mais amar aquilo ali que o próprio Criador. Mas foi ele que me passou, ele que me gerou. A diferença é que estar acima dele. Então, muito provavelmente, é uma espécie de amor. Entendeu? Então a nossa Bíblia por si só, nada contra quem é satanista, quem é luciferanista, né? Nada contra, mas a própria nossa Bíblia, ela já faz esse caminho. Se você souber lê-la de trás para frente, ó, vamos ver. Livro de Isaías. Tá falando assim, e disse-lhe, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto é em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse que lhe mostrar. Tá falando assim, o diabo, ele é o eterno curioso, é o eterno amor, é aquele sommelier das ações de Deus. Entendeu? Só que ele quer pra ele. É a diferença, ele quer pra ele. Tudo que não pode. Tudo que pegar suas entradas e suas saídas sejam consagradas a Deus. E você recebe parte com ele. Só que o diabo não. Ele quer, né? Ele está falando assim, se Deus abre o tesouro dele, o diabo pega tudo, carrega e fala, é meu. Morro, mas levo tudo comigo. Entendeu? É aquele teu filho. Não tem aquele teu filho assim mais possessivo? Eu morro, mas levo tudo comigo. Esse é o diabo. Livro de Ezequias. E ele disse, que foi que viram em tua casa? Ele disse, Ezequias, viram tudo que há em minha casa. Coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Ele está falando, ele caminhou entre todas as coisas, ele viu todos os tesouros, todas as glórias de Deus. O grande problema é que ele acha que é dele. Ele se abraça aquilo ali, ele vai, morro, mas levo tudo comigo. Entendeu?
Né? O problema é a parte final aqui. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disse, mas, pois haverá paz e verdade em meus dias. Então a palavra de Deus não foi para eu pegar, me abraçar e trancá-la comigo, com intuito financeiro, comercial ou estar acima dos outros, que é o que você vê em muitas religiões, em muitos religiosos, mas encontrar a minha paz e a minha boa sabedoria. A minha paz e minha boa sabedoria está trancada em mim? Não, isso aqui eu acho importante que essa pessoa tenha. Eu acho importante que essa pessoa tenha. Eu acho importante que essa pessoa tenha. Então é essa a diferença. Né? Uma vela, nada se perde quando eu utilizo, né, a luz daquela vela para acender outras velas que estavam apagadas. Essa, né, é a lei de Deus, essa é a lei de Cristo. Mas Satanás não, ele tranca com ele, entendeu? Ele tranca com ele, né? E ele diz que é obra dele e é para ele e não para mais ninguém. Mas é o mesmo caminho que está aqui. É o mesmo caminho. Né? Quando você vê Caim e Abel foi o primeiro raio-x, primeira ressonância magnética, primeiro diagnóstico da ação de Deus e o diabo. E o que você viu entre Caim e Abel? A oferta de Caim, você achou que era ruim? A oferta de Caim, muito provavelmente, foi muito melhor do que a de Abel. Muito provavelmente a oferta de Abel ele fez com as mãos sujas, ele fez um pouco impaciente com o problema da ovelhinha que estava machucada ou estava doente, né? Mas era exatamente essas mãos sujas, aquela energia da preocupação da ovelhinha que estava doente, que Jesus aceitou. Muito provavelmente, né, a oferta de Caim deveria ter sido uma oferta excelente. Muito provavelmente com aquela excelência nipônica que eu falo para você. Entende? Muito provavelmente. Né? Porque Caim, ele deveria ser perfeccionista dentro de um parâmetro, ter sido filho ele era mimado, ele era o primeiro, né? Muito bem tratado, então ele deveria gostar de coisas boas. Mas ele fez para honrar a Deus ou honrar ele mesmo? Ele fez para honrar ele mesmo. Esse que foi o maior erro. Entende? Por isso que até hoje se grita, né? Se diz, né? Que as ofertas, não existem ofertas que não sejam de carne ou de sangue. Né? Quando você medita sobre o nome de Caim, você começa a perceber que a sua mão começa a ter fundo. As coisas caem da tua mão, as coisas se quebram sem querer, né? Mas é maldição, dizendo que aquilo ali eu não encontro a excelência. Não, excesso de desejo, excesso de vontade, né? Se você entender que quanto mais desejo, mais vontade você coloca no teu soco, pior ele fica. Agora, quando você deixa a leveza e solta, é uma pancada e uma pancada só, né? Você já viu na Olimpíada, aquilo que eu ensino para vocês, ó, sente o doce aroma da nossa rosa de sangue. Vocês já viram? O doce aroma da nossa rosa de sangue, né? Você já viu que quase todos os atletas olímpicos, os Usain Bolt, as pessoas que saltam com vara, os atletas de ginástica olímpica, o que eles fazem? Quando eles fazem isso aqui, eles encontram a leveza. E através dessa leveza, eles se preenchem novamente. Agora, você não vê atleta trancado. Se tu vê o atleta trancado, ele perde. Halterofilista, você já reparou que ele grita? Aí quando ele pega aquele vácuo, dentro daquele vácuo, os agarre e ele consegue levantar. Então você percebe que eu preciso me esvaziar para preencher com algo novo. Tudo aquilo que eu faço trancado, eu vou fazer o soco trancado. Eu vou botar uma força desgraçada no soco, né? Força do bitelo com chucrão, né? Por que eu ri? É tanta força para um estalinho só. Entendeu? Agora a mesma força leve, ó. Né? A mesma força leve, você vê a diferença do impacto. Entende? Né? Então, muitas das vezes, as coisas caem da mão de Caim exatamente porque eu estou alimentando o meu desejo. Quando eu medito Caim, juro para vocês, Marobelém,
Todas as vezes que eu medito Caim, eu já tenho o ritual. O ritual dele é esse. Não significa que é algo ruim, não. Muitas vezes sai filme muito legal, né? Mas eu vou pegar um incenso, eu não sei se é força, eu tenho que dar 1, 2, 3, as coisas não acontecem de primeira. Aí eu acendo, vou pegar, cai sem querer, porque eu tô muito desejoso, muito ansioso, né? Muito afim de uma recompensa, de um prêmio, e eu acabo perdendo a leveza das minhas ações, a leveza dos meus cuidados. É a diferença daquele que planta e a diferença, né, daquele que cuida, daquele que trata. Entende? É um parâmetro que, se você olhar com cuidado, eu não estou dizendo nada contra nossos agricultores, os nossos plantadores. É uma profissão, uma das melhores do mundo e mais dignas, entendeu? Mas é por isso que aquelas pessoas que vêm da religião são chamadas de pastores. Por causa de quê? Por que Davi veio de um pastor de ovelha? Ou muitas das vezes pescadores, entendeu? Né? Então, pastor é exatamente essa ação de cuidar. Não, vai pra lá, vai pra cá, que não sei o que, tá doente, eu segurando ela morta, ou ela doente aqui, e eu cuidando, né? Diferente de eu cavar um buraco, plantar uma semente e eu esperar. Não que seja ruim isso aqui, né? Mas ali ele dá um parâmetro de entendimento. Né, das ofertas serem de sangue. Mas, mestre, eu sendo agricultor, eu consigo fazer ofertas de sangue? Sim, quando você verdadeiramente se preocupa com aquilo que você oferece, com a qualidade, com o produto, quando você tem amor ao próximo, quando aquilo se torna uma didática. Não é à toa que também é muito utilizado, né? Não são raras as vezes quando se usa a planta como recurso de autoajuda. Eu plantei, o Paulo regou, mas Deus dá o crescimento. A parábola do semeador, aquela semente caiu pelo caminho, que foi devorada e pisada, foi devorada pelas aves e pisada pelos homens. Aquela semente caiu sobre a pedra, né? Que até germinou, mas como não alcançou profundidade, morreu e se secou. Aquela semente caiu sobre os espinhos, que até cresceu, chegou a frutificar, mas foi sufocada, né? Pelos próprios espinhos. E aquela semente que caiu em boa terra, entendeu? Então traz esse entendimento também, né, da cultura, né, do vegetal, daquilo que digamos assim, daquilo que é vegetal, entendeu? Mas a carne e o sangue é um parâmetro importante. Nosso amigo Gusti, oi, tchau, nosso amigo Gusti. Mas você sabe qual vai ser o destino do diabo, né? Sempre depende, Marubelo, sempre depende. Né? Aqui na nossa Bíblia tem esse entendimento. Tem que quase todas as coisas é um entendimento literal e um filosófico, entendeu? Então o destino do diabo é o fim. Todos sendo entregues ao inferno, mas a entrega de tudo ao inferno fica meio que mal selada. Você já percebeu que fica meio que mal selado? Você não sabe se vai ser um inferno para sempre, e o diabo regente daquele inferno. Você não sabe se vai estar todo mundo. Quando eu vi o inferno, Marubeiro Mirim, o inferno, ele não é tão feio quanto a pessoa pinta, não. Né? Aquele lago de fogo, enxofre, dor, ranger de dentes, angústia, né? Ele não para mim, não se apresentou literal fogo, né? Ele se apresentou esse dor dentro do sufocamento, né? De eu estar dentro de um paraíso, e dentro daquele paraíso eu me sentir sozinho, me ver sozinho, e nada mais poder ser feito. É como se as coisas perdessem seu sabor, e você está trancado dentro de um vácuo, entende? É como se esse sufocamento de você estar trancado dentro do vácuo. Assim que se apresentou o inferno para mim, e eu juro para vocês que eu não vi aquilo sozinho, entendeu? E Satanás muito feliz dentro daquele lugar, né? Se sentindo, né, a energia, né? Quando você vê Satanás dentro daquele lugar, você vê ele deslumbrado com aquilo lá, perfeição. Né? Quando eu caí dentro do inferno,
A grama é a grama mais verde que você já viu na tua vida. As árvores, você não vê você viu aquele raio que seca a árvore, que a árvore fica marronzinha? Não, é tudo muito verde, os frutos muito de cores intensas, as águas límpidas como diamantes, né? Então quando tu chega, cara, o ar é um ar limpo, fora do comum, né? Como se fosse o paraíso. Então quando tu chega lá, tu fica deslumbrado. E você começa a falar, pô, bem que ele falou que aquilo que ele tem a oferecer é muito bom, muito legal, né? E você vê, mas você se vê que depois que quando você se toca, que você está dentro de um vácuo, as coisas continuam iguais. Mas você fica dentro de um vácuo, sufocado, querendo sair daquela ação. E você percebe Satanás lá, né? É encantado com aquela maravilha daquele mundo que você vive. Aí eu lembro que quando eu fui lá falar com ele, eu falei, e agora? Você precisa cumprir seu acordo, né? Ele maravilhado, ele olhou para mim e ele falou, meu amigo, não existe mais volta, fomos derrotados, meu amigo, aproveite. Quando ele faz isso, é que quando você vê o sufocamento, porque é o entusiasmo, a verdade, o amor dele, né? Só que o amor dele, ele não se compartilha. Né? Então quando ele diz assim, aproveite disso tudo, meu amigo, é quando você começa a se deteriorar, quando aquilo começa a se tornar dor, é ranger de dente, porque é o vácuo. Ele é aquilo tudo, o diabo é aquilo tudo. Só que ele é indivisível, ele não divide. Aí quando você tenta, ele fala assim, partilhe, né? Participe, meu amigo. Aí quando tu olha, né? Tudo continua bonito, mas aí a dor, o choro, o ranger de dente, você querer retornar àquela ação é quando você começa, né? As contrações, entendeu? Então o inferno, né? Ele se apresentou para mim assim. Né? Então o diabo ele tem várias formas de ser olhado, né? Eu em particular hoje em dia eu tenho olhado mais o diabo como um sentenciador, um juiz, né? Aquilo que João descreveu, o governante desse mundo, sentenciador desse mundo, entendeu? Um direito que foi a ele otorgado, né? A partir do momento que ele conseguiu seduzir a criatura perfeita de Deus, ele conseguiu mudar exatamente, né? Hackear aquilo que era incorruptível. Não, se ele conseguiu e ninguém outro conseguiu, então seja dado a ele, né, o direito de fazer o juízo dentro daqueles que não fizeram aquilo que foi determinado por Deus. Entende? Então esse é um dos parâmetros que eu olho, entendeu? Nosso amigo Léo Cardoso, seja bem-vindo, boa noite, Mergoku Careca aqui, estou indo buscar uma pizza boa, nosso amigo Léo Cardoso, está amando, né, nosso amigo Léo, né, assisti lá, tava vendo lá suas, né, vi lá a sua performance, né, para pedir a gata em namoro, fora de série, aquilo ali é muito legal, nosso amigo Léo é um romântico, pessoal, exatamente aquela pessoa simpática que eu conheci, entendeu? Então, uma salva de palmas ao nosso amigo Léo Cardoso, nosso amigo Goku Careca, né? Tava assistindo, eu dei uma olhadinha lá no seu canal, nosso amigo Léo Cardoso, né? A única coisa que eu sei é que ele tava lá no dia, daqui a pouco ele pediu a gata em namoro e depois não tá postando mais, né? É aquilo de sempre, que acontece até nas melhores famílias. Nosso amigo Vitoque, mestre, se Deus é soberano e bom, por que permitirá o sofrimento de pessoas inocentes? Na realidade, você só vai entender isso quando você entende o parâmetro da vida aqui nessa terra. Tudo aquilo que acontece aqui é um grãozinho de areia comparado àquilo que é prometido. E essas coisas que acontecem aqui é uma espécie de curso, é uma espécie de capacitação, né, para aquilo que Deus tem projetado, programado, prometido para nós. Entendeu? Então, muitas das vezes, esse sofrimento, essas coisas, elas precisam acontecer para gerarmos um entendimento. As criaturas criadas por Deus, anjos, demônios, elas são unas, entende? São como animais. Só que, vamos supor, nós temos os nossos animais aqui, irracionais, né?
que tem um instinto. E as criaturas de Deus são unas, né, como animais, mas de um entendimento incomparável ao nosso. Então, quando nós somos testados, é aquele momento que essas criaturas, né, simplesmente criadas por Deus, se admiram. Fala, como que isso aqui, tão medíocre, esse grãozinho de areia, comparado à nossa celestialidade, consegue renunciar ou consegue viver essa ação dentro desse parâmetro de dificuldade. Entende? E é nessa hora que a gente vai gerando os favores de Deus ou do diabo. Então você consegue entender? Né? Os seres espirituais, eles estão em todos os lugares. Eles são como juízes dentro deste mundo. Demônios e anjos. E automaticamente, através das nossas ações de renúncia, de desapego, de amor, de carinho, para eles é diferente. Tem um aroma, tem uma energia diferente, né? Que faz aquela inteligência superior de Deus ser adorada. Tá falando, como é que isso aqui? Como é que eles conseguem, dentro desse grãozinho de nada, eu consigo ver a adoração do meu Deus? Aí eles começam a adorar o Cristo. Entende? É exatamente assim. Então, para isso que existe. É exatamente por isso que existem essas dificuldades. Né? Os seres espirituais, celestiais e demônios também, né? É como se eles tivessem uma ligação direta, como se eles recebessem da placenta, né? O cordão umbilical de Deus. Então eles são meio que cegos. Né? Quando vocês veem a energia deles, as pessoas que viram, não viram uma coisa muito bonita, não. São energias densas, como se movesse para lá e todo o corpo fosse, se movesse para cá e todo o corpo fosse. Entendeu? São energias, né, que quando se posicionam, né, é como se asas se abrissem, grandes olhos, né, te olhando. Olha com cuidado no livro de Ezequiel, é exatamente aquilo te olhando, ó, te analisando. O grãozinho de areia que você é, o medo de te tocar e de te explodir, de te destruir. E exatamente através dessas ações que ele vê no ser humano a forma de vida e aquele negócio, aquela tartaruguinha, né? Simplesmente caminhando na areia para encontrar o oceano, através do amor de Deus que eles encontram a adoração. É muito difícil você ver um monte de tigres, né, posicionados, né, e o criador dele com um pedaço de carne na mão, mas quando você vê exatamente um gatinho ou um carneirinho, né, branquinho, né, exatamente pulando, tentando pular entre os tigres, isso não te reanima? Fala, isso aqui não serve para nada. Isso aqui é fraco, é frágil. Nem comer carne ele come, ele não sabe comer carne. Mas por que ele está pulando aqui entre nós? Ele não percebe que um esbarrão nossa, uma mordida nossa é fim de carreira? Entende? Mas aí é quando eles olham com um parâmetro de adoração dizendo: digno é nosso Senhor de todo louvor de ter feito algo, um grãozinho de areia, e ainda assim ter a sabedoria dos céus, a sabedoria celestial. Entendeu? Então é esses entendimentos. Mas como que eu desenvolvo esse entendimento? Você precisa praticar, você precisa compreender. Cada vez que você pratica, cada vez que você edifica esse alicerce, mais você vai compreendendo. Cada vez que você edifica, você vai edificando esse alicerce, mais você vai compreendendo as coisas. Então, muitas das vezes, quando você vê a retratação de anjos, a impressão que as pessoas estão pintando é essa. É como, vamos supor, eu vi um anjo, né? Existiram pessoas que o anjo se materializou de uma forma humana. Tá tranquilaço, né? Mas dentro de algumas formas de anjos que eles se mostraram, a única coisa que viram foram
asas se abrindo para todos os lados e um monte de olhos assim em cima das coisas, e ele se posicionava, ia, e automaticamente são energias que sobem e daqui a pouco estão em cima de uma montanha, que descem e daqui a pouco estão andando por debaixo da terra, movimentos que provocam furacões, movimentos que provocam terremotos. Então essa era a forma que algumas pessoas viram os anjos. Nosso amigo Mendola, Mendoim, mestre, estou perdido, acabei de chegar. Qual é o tema da nossa live de hoje? O tema da nossa live, nosso amigo Mendola, é exatamente como um cordeirinho caminhando na direção do matadouro. É o tema da nossa live. Mas, mestre, é Jesus? Não é Jesus, marombeiro. Eu tô falando você sendo seduzido ao pecado. Então, hoje, né, tudo que eu mais queria era terminar minha meditação e sair mandando um monte de arrancão no meu back day. Lembrando que hoje é terça-feira, o dia consagrado aos back day. Mas aí quando eu tava botando as presilhas no preso, feliz da vida, né, com o meu cordeirinho já caminhando na direção do matadouro, eu me lembrei, os back day precisa primeiro falar, destrancar o falar. Eu falei, é sério isso? Doido pra dar uma treinada, né? Sair dando um monte de arrancão, pegar as nossas strep do pacto, aquele que mesmo que eu queira largar, eu não quero, mesmo que eu queira largar, eu não me desagarro daquilo ali. Aí eu tenho que abrir live mesmo. Ainda bem que tem os nossos amigos aqui, o Mendola, Goku Careca, o Squeeze, nosso amigo Moon, pra me agradar. Entendeu? Se fosse pessoa feia, é pior ainda bem que são de pessoas bonitas. Entendeu? Aí eu vim pra cá, liguei a live e tô desenvolvendo esse tema, né? Mas, mestre, o que você quer trazer com isso? O pecado é isso, marombeiro. É como você caminhando, um cordeirinho caminhando para o matador. É o sacrifício, é o próprio Jesus, só que você é engodado pelo pecado, né? Caminhando em direção ao matadouro. E em determinado momento você precisa pôr seu corpo à frente daquilo ali. Impedir essa trajetória, marombeiro mirim. Em determinado momento, você precisa impedir essa trajetória, entendeu? Né? Foi isso que os back days, né? Cada um tem o seu corte. Cada um tem o seu corte, entendeu? É o peitoral day. Qual que é o corte do peitoral day? Ele faz primeiro para perguntar depois. Então, é um típico que fala muito, né, e age também, mas então ele não tem a necessidade de ser um bom discursante, senão depois de ter feito. Paciência, depois de ele ter feito, automaticamente, né, é dado a ele a glória dos chest day, do peitoral day, fica até mais fácil para a vida dele. Ah, você já fez? Agora discurse. Né? Agora, o leg day é aquele que, querendo ou não, prontidão de ação para agir, prontidão de ação para agir, prontidão de ação para agir. Então é a típica ação que eu não quero nem tocar, é a típica ação que é ação de fé. É aquele pequeno que se levanta e se torna uma ação, uma nação. Aquele pequeno que se levanta e derruba o grande e o forte. Então aquele ali é aquilo que eu não quero nem tocar. Por mais que às vezes ele se levanta, ele entra pelo cano, né? Faz besteira, né? Mas aquele ali eu também não quero tocar. É aquele que me ensina, quando chega na minha salinha, fala, marombeiro, será que você pode trocar meu sapato? Olha como é que gastou meu sapato. É aquele que ele se levanta e faz, se levanta e faz, se levanta e faz, se levanta e faz. Então é ação. Eu falei, não, permanece assim, né? Porque a energia é bela, né? Que são os nossos cavalos. Os cavalos se posicionam para o dia da batalha. A vitória só virá de Deus. Então eles é como se fossem consagrados a essa ação, os cavalos. A única coisa que ele vem será que você pode trocar minha ferradura aqui? Né? Aqui meu sapato furou. Furou meu sapato. Entende? Então eles permanecem. Então eu também não dou. E por que os back day, eu preciso falar? Os back day precisa falar porque nós somos energizados no silêncio. No silêncio do nosso ódio. No silêncio daquilo que nós atestamos que não vale a pena seguir adiante nesse mundo. Então nós fomos os chest day. Nós fizemos o certo.
Nós fomos os leg day, fomos aqueles com prontidão de espírito, mas em determinado momento entendemos que não mais. Então, lutar frontalmente dentro dos back days, não. Então, a forma que eu luto frontalmente é exatamente abrindo aqui a live e conversando com vocês. Agora, a nossa forma de luta literal dos back day é tudo aquilo que não é frontal. Todos os ataques laterais que você possa imaginar que vai vir de lado aqui, tudo aquilo que vem do teu ponto cego, todas as cadeiradas que vêm pelas tuas costas, todos os BRT que vêm pelas tuas costas, tudo aquilo que vem dos céus, vindo de Deus, os relâmpagos de Deus, as flechas vívidas de Deus e todas as mãos que saem da terra vindo lá dos infernos do diabo, né? São regidos pelo back day. Então, mestre, você está dizendo que você está presenteando a gente? Falando exatamente, essa é a nossa forma de ataque frontal, entendeu? É presentear, né? Porque mais, mestre, o Cardio Day, ele faz live, faz correndo, exatamente, o Cardio Day faz tudo de todas as coisas, é o pulmão do nosso todo, são os nossos corredores, nossos varridores, velociraptores, nossos batedores, como diz, né? O lema, né? Como diz o lema, né? Do Cardio Day, terreno varrido, os machados se posicionando. Então, muitas das vezes o Cardio Day, ele faz a averiguação, o entendimento do terreno para exatamente, né? O Chest Day, o Back Day, os Leg Day se posicionar para exatamente treinarem. Ah, mestre, então a função do cardio é essa? Exatamente, a função do cardio é te dar um condicionamento, né? Te dar um condicionamento, né? Te dar digamos assim, um ambiente apropriado para o seu respirar, ou para o respirar, né? Da trindade anterior, peitoral, costal e leg, né? Entendeu? Nosso amigo Heitor Moreira, seus vídeos me fizeram refletir enquanto alguns achavam engraçado. A ideia é essa, a ideia é reflexão. A partir do momento que você percebe que eu trabalho a seu favor, você entende bem aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero buscar, né? O problema é quando você não compreende se eu trabalho a seu favor. Aí você acaba olhando, digamos assim, detalhes não importantes. Mas agora, quando você percebe que ele trabalha a seu favor, é quando você está sendo ministrado em você a troca energética. É a energia que de uma certa forma me salvou, Marombeiro Mirim. Quando eu estava sendo arrebatado pelo grande dragão, né? Que tranca suas portas de felicidade, bonito, sedutor. E automaticamente, né? Quando a gente ia fazer a afirmação do pacto, né? Chegou o anjo palhaço, deu um tronco nele, fez uma careta e saiu correndo. Eu sei que eu mandei-lhe uma gargalhada. Começou a se destrancar meus fôlegos de vida, eu consegui me limpar um pouco interiormente, né? Consegui abrir ao menos algumas portas que haviam sido trancadas, né? Pelo dragão da morte. Entendeu? Então é exatamente aquilo ali. Quando você olha aquela ação, às vezes você tá vago, aparece eu do nada, né? Abre aquele leco, né? Trazendo aquela ação, dizendo, isso é sério, isso é importante, cuidado, sai daí. Exatamente isso, né? Exatamente essa ação, isso te desperta. Enquanto muitos esperam, né? Exatamente aquele discurso sedutor, que aquele dragão, ele é profissional, não tem como concorrer com ele. Não tem. Não tem como concorrer com ele. Mas tem como concorrer se eu tô à beira da morte, alguém vai, se joga e morre no meu lugar. Aí tem como concorrer. Entendeu? Aí tem como concorrer, né? Mas agora, concorrer com sedução, né? Com aquele dragão não dá. Bem-vindo, nosso amigo MC Torrei, como é que vai você? Tum tum tá, tum 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 tá, tum tum tá, tum 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 tá, tum tum tá, tum 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 tá. Os gorilas sacudindo a jaula do zoológico, nosso amigo Torrei, tum tum tá, tum 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 tá, tum tum, sem encontrão. Nosso amigo Torrei, MC Torrei, seja bem-vindo. Nosso primeiro moderador, nosso amigo MC Torrei, seja bem-vindo.
Nosso amigo WS da Estradinha, eu tô passando por um término e você tá me ajudando muito. Exatamente isso, esse é o caminho, né? É nós nos ajudarmos mutuamente. E você percebe que cada dia é uma energia diferente. Eu sou o back day, eu falo, é aquela energia trancada. Então, se você é uma pessoa trancada também, que se beneficia muito do silêncio, mas às vezes você precisa soltar aquilo que está trancado. Caso contrário, aquilo acaba apodrecendo dentro de você. Esse é o dia. Né? Nós não somos só isso, né? Também somos os generais, entendeu? Né? Por que somos generais? Por que você se torna um general, um marechal? Porque, de uma certa forma, somos provados em guerra. Entendeu? Enquanto o peitoral day, o leg day, o cardio day, eles, de uma certa forma, ainda não foram provados em guerra, né? A partir do momento que eles são provados em guerra, eles acabam recebendo a patente de marechal, né? De marechal, né? Mas, enquanto isso, eles são generais. Peitoral, né? Tanto que no dia da sexta-feira, o que nós fazemos? Dia da sexta-feira é a parada de 7 de setembro do clã do Marombeiro Pobre, na qual nós juntamos, né, todos os grandes. Peitoral, costal, back day e leg day, e fazemos o nosso treino, a nossa finalização da semana. Entendeu? A gente precisa praticar aquilo que é novo também, que é exatamente o enterro do nosso inimigo. Isso precisa ser sempre lembrado e repetido todos os dias. O enterro do nosso inimigo é algo tão importante quanto o Dia dos Grandes. Se você reparar que o Dia dos Grandes, dedicado à sexta-feira, costal, perna e leg, se reúne num lugar só, você percebe que também no enterro do teu inimigo, daquele que faz mal, grande parte daqueles que apoiam o teu inimigo, eles também estarão lá. Então é um dia importante também a ser lembrado. Então você percebe que cada dia da semana é uma energia diferente. As segundas-feiras é a energia do peitoral day, chest day. Muitas das vezes ele já vem treinado, ele já fez a ação. Eu já fiz a ação. Já fiz a ação e eu tô aqui só para o quê? Para cantar vantagens. Para assinar os autógrafos, entendeu? Então, o peitoral day é aquele que faz primeiro para perguntar depois. Erra muito? Erra pra caceta, entendeu? Acerta inocente. Né? Faz um monte de coisa errada, né? Mas ele tem a genialidade dele no pensar. Costas day é aquele que se beneficia do silêncio e através daquilo que ele renuncia, ele traz para você aqui um caminho. Leg day é os cavalos se posicionando para a batalha e automaticamente a vitória vem de Deus. A experiência, né, da ação, do agir, de ter simplesmente calçado as suas ferradurinhas, ter feito a ação, deu certo. Deu errado. Deu errado. O que aconteceu? Voltei sem perna. Entende? Mas sempre é aquela ação de coragem. Coragem, coragem, coragem. Pessoal, chegou a hora de finalizar a nossa live. Foi uma honra, né, ter estado aqui com todos vocês, né? Mas precisamos dar aquela finalizada, porque agora sim, ó, os polegar aqui se abraçando, né? Agora sim, a gente vai mandar os arrancão, exatamente, aqueles strap, né? As nossas luvas strap, que pague para entrar, reze para sair. Mesmo querendo soltar o peso está amarrado a seu corpo. É quase um pacto isso, não é verdade? Então, né? Então, vamos iniciar os nossos back days, né? Então, nossa parte está aqui. Obrigado, nosso amigo Turra, seja bem-vindo, tá? Que é pessoa boa, gratidão, nosso amigo Turra. Mestre, fala sobre Hermes Trismegisto, mestre, manda salve pra mim, sou um grande fã, salve, nosso amigo Zairo. Né? Depois nós falamos, né, sobre Hermes, mesmo porque eu não sei, vocês já me explicaram, né? Quando me explicarem, eu posso dar minha opinião. Mestre Taka, como acharam um sentido na vida? Você só encontra o sentido na vida se você saber quem você é, o que você é. Encontrando sua rocha de sustentação. Se você tem 16, 17, 18 anos e você percebeu que estender as mãos em busca do reconhecimento disso, daquilo não deu certo, é hora de se sentar, exatamente se compreender através da meditação, através do estudo do seu eu.
Todos os dias, um pouquinho, 15 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos de meditação na escuridão, né? Num lugar aonde que você encontre assim uma certa privacidade. Isso fará você encontrar quem é você. As coisas se limpam, as coisas se tornam mais leves, longe da matéria do mundo. Aquilo que te cega é exatamente o excesso de informação, Maruberomê. O excesso de informação, isso te cega. Se eu mostrar para você o significado dessas coisas aqui, já é o suficiente para estragar a tua meditação de uma semana. Como diz a monja Coen, né? Ah, minha monja, como é que eu medito? Você pode pensar em todas as coisas, só não pense em macaco. Diz a Deus. Mesma coisa que tu ficar 2, 3 semanas pensando só em macaco. Agora com esse dilema aí de os 100 homens contra um macaco, piorou. Parece que, nego, ao invés de ajudar, piora. 100 homens contra um macaco. Tu vai ficar a vida toda aí, tu não vai resolver. Porque não tem um fim isso. É igual juntar os números. De 0 até 9, você vai fazer todo o infinito de números. Entendeu? Todo o infinito de números. Ah, mestre, você está dizendo que de 100 homens, de um macaco, um homem consegue derrubar um macaco? Sim, muitas das vezes ele está com uma lama, vai lá, acerta no lugar certinho, acerta no olho que já está com o cérebro, ele cai morto. Ponto final. Mas enquanto isso, você vai ver um macaco, vai pegar um macaco, vai abrir a boca do sujeito lá, despedaçar tudo, os 99, vai olhar, vai sair correndo. E só por aí tu vai ver cálculos infinitos. Então, quando eu mostro para ela, mas o que são isso aqui nas suas costas? Ó, se eu mostrar que esse tecido aqui, ele é um tecido virgem. Nunca foi usado. Ele sempre ficou debaixo dos meus cobertores. Como ele se parecia um kimono, eu não sei porquê, eu recebi essa mensagem e ele sempre ficou, né? E durante esses... Quantos anos eu tô aqui? Esses 15 anos que eu moro aqui, ele é um tecido virgem. Ah, mestre, então ele é virgem de velho? Sim. Rasgou de velho. Né? Ele se tornou minha cortina durante muito tempo e hoje em dia ele faz aqui o meu. Só isso aí já tu faz entender, né? Tem cheiro de kimono, né? Tem cheiro de muita coisa. Aí quando tu entende aqui que o Murilo é um escravo mali islâmico e aqui da chave da boca deles tem as chaves, né, de salvação do nosso país. Essa lágrima que escorre dos olhos dele é um cavalo que escorre dos lados dos olhos dele. Entendeu? Essa ferradura que escorre dos olhos dele. Né? Aí quando você entende essa katana e esse bambu é o significado que elas andam juntas. Bambu de treino, katana para as ações reais. Acabou, régua dos bobos. Eu vou ali, vou medir com o palmo, né? Aonde passa a cabeça, o corpo passa inteiro também. Entendeu? E isso já traz um entendimento também muito grande e salutar. As chuteiras, né? Que eu falei para você, as chuteiras, né? Ela vem da onde? Eu já estava tentando há muito tempo consagrar ao mundo árabe essas chuteiras, até que caiu do céu um mestre de taekwondo lá de Dubai, né? Lá de Dubai, da nossa live, e nos tratou tão bem que não sei o que. Eu falei, pô, parece até que sabia. Automaticamente, no mesmo dia, no dia seguinte, quando eu fiz a meditação, o livro se abriu, trazendo a consagração dessas chuteiras. Mas por que, mestre, você queria consagrar essa chuteira aos árabes? Cultura. Os árabes, Maruberomiri, eles têm a cultura de quando eles estão insatisfeitos, infelizes com alguma coisa, eles tiram a sandalinha dele e taca. Né? Então quando você vê aquilo ali, dói até teu coração. Por quê? Eles tiram a sandalinha dele e taca, e eles vão a pé para casa. Às vezes o chão pedregoso, né? E dói o coração. Mas, mestre, o que é isso aí? Cultura, filosofia. Tá falando assim, um Deus que eu cultivo, na qual eu oro todos os dias, né? Religiosamente, né? Digamos assim, todos os dias, 3, 5, 10 vezes, a minha palavra, que vale uma escrita, todas essas coisas estão indo agora com o meu sapato. Eu prefiro sofrer essa ação de perder os meus sapatos de que ter que confiar novamente em você. Então isso é cultura pra caraca, mano. É muita coisa, é bonito isso. Enquanto alguns xinga, o Ocidente xinga, faz um monte de quebra-lata de lixo, taca fogo em banco, saqueia ônibus, né? Eles tacam a sandalinha, vão descalço, sofrendo, mas ali é algo determinante. Aí quando eu olhei aquela ação, eu falei, bom, isso aí no churrasco do brasileiro, saiu uma coisa maravilhosa, foi automaticamente, né, a bênção.
né? Aquele papelzinho doce como mel, Marombeiro Menin, que Deus nos iluminou. Ele fala assim, né? Ele fala exatamente isso na mão do brasileiro. Se tu te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderias competir com os cavalos? Né? Você consegue entender? A animalidade, a selvageria. Eu não estou dizendo que nós somos animais, que somos selvagens. Eu estou dizendo que os árabes, né, eles têm um refinamento muito bonito. Enquanto a gente pauta muito terrorismo, coisas erradas, eles têm um refinamento de calma, de tranquilidade, né? De se harmonizar, né? De entender as coisas muito grandes. Né? A gente que não percebe isso porque a gente fica muito pautado dentro do terrorismo, né? E a gente não, nós somos emocionais. Aí eu tô falando assim, pô, se essa situação ali, as pessoas ficam fadigadas só do sujeito segurar a sandália, já pensou os brasileiros saindo correndo naquela direção ali, igual como se estivesse liberando o planeta dos macacos, saindo, subindo, pegando as coisas, né? Joga o sapato e vai no vácuo do sapato também, que nem aconteceu aquele negócio da escola de samba lá de São Paulo, você viu? A apuração da escola de samba de São Paulo. Rapaz, saiu correndo na direção lá, saiu jogando as urnas pro alto, entendeu? Né? Então é isso que ele está dizendo. Né? Digamos assim, bom, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, se isso te dói, né? Quando você vê uma pessoa de bem tacando a sua sandalinha e indo embora para casa, imagina com os cavalos que vêm do teu mundo, com os animais do teu mundo. Aí, se tão somente numa terra de paz está confiado, como que você faria na enchente do Jordão? A enchente do Jordão tá falando, como você faria com aqueles lobisomens que não são nem batizados, tudo sétimo filho, correndo, uivando pela rua, jogando lata de lixo pro alto, tacando fogo em ônibus, apedrejando o banco, né? Então essa é a nossa parte para alegrar, né? Exatamente essas pessoas que verdadeiramente confiam, né? Essas pessoas que são verdadeiros religiosos, né? Que se trancam e confiam dentro daquele parâmetro de confiar, que surgiu exatamente esse versículo, né? Dizendo assim da animalidade. Eu não estou estendendo isso a nenhuma outra pessoa que não faça parte aqui do clã do marombeiro pobre, né? Então dizendo que são aqueles que fazem parte aqui do clã do marombeiro pobre, né? A animalidade do clã do marombeiro pobre, entendeu? Mesmo porque na Bíblia também ensina isso. Tá falando assim, se você vai no lugar e você não é bem-vindo naquele lugar, né? Automaticamente o que você faz? Você sacode a poeira dos seus pés e anda e nunca mais olha para trás. Entendeu? Né? No próprio mundo do samba, o que ele fala? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, tem muitos ensinos bonitos também no nosso país. Mas eu tô falando para aqueles que nasceram aqui dentro do clã do marombeiro, frutos da sociedade. Entendeu? Que por um grãozinho de areia tá entregando a vida por uma pessoa de bem. Entende? Por um grãozinho de areia, fala, não, você não precisa fazer isso, tendo um monte de emprestável aqui para fazer isso por você, para exatamente trazer um pouco dessa beleza, né? Dessa cortesia, dessa cordialidade. Não faz não, você é uma pessoa de bem, né? Você é uma pessoa de bem, né? Mas aqui, ó, tem um monte de gente, de seres imprestáveis para essa vida que faria isso por nada. Entendeu? Então é isso que sai do sapatinho, né, do mestre de taekwondo lá de Dubai. Né, quando você fala que você percebe que você pegar o sapato e você tacar alguém é algo de extrema deselegância, afronta, né? E quando você é um mestre de taekwondo, consegue pensar? Sem contar dos nossos capoeiras também, né? Ah, mas aí, capoeira, taekwondo, novamente, já se eu contar exatamente aquilo que tem nas minhas costas, aí que você não consegue meditar. Por isso que às vezes, ó, o importante é isso aqui, ó. Ó, através daqui, você encontra o melhor do seu eu, aquilo que você verdadeiramente é. É exatamente aqui, você e seu coração. Você e exatamente aqui, seu coração, ó. Sua razão acima das suas emoções. Nunca suas emoções, ó, você vê aqui, o mestre do taekwondo árabe, ele ensinando,
Tá falando daquela pessoa, marombeiro. Ela tá com a sandalinha dela, mas aquilo ali são anos e anos de cultura, de obediência. Né? Nossa palavra vale como uma escrita. Se a gente rouba, a gente corta nosso braço. A gente corta nossa mão. E automaticamente com a outra mão, se a gente rouba de novo, a gente corta nossa mão. Então, é algo sério. Quando o árabe tá com a sandalinha de desacreditar. Então, a razão. Agora aqui, a emoção. Né, de eu olhando aquilo ali, tentando libertar o planeta dos macacos, jogar a minha sandália em cima da minha sandália, aproveitar o vácuo da sandália e sair, né, jogando tudo pro alto, entende? Então é emoção, a razão e emoção, né? Deus fez a cabeça em cima do coração para que o quê? Exatamente, o planeta dos macacos que habita aqui dentro do seu coração não se liberte, e ao menos você vai até doer um pouquinho, você vai descalço para casa, mas algo foi determinado, entendeu? É isso que precisa ser encontrado aqui. Ah, mestre, mas aí você está dizendo que a chuteira dourada, ela não tem valor? Tem um valor inestimável, entendeu? Mas quanto mais eu controlo a chuteira dourada dentro de mim, mais evoluído está o meu eu espiritual. Você consegue entender que se eu liberto essa chuteira dourada, eu acabo me tornando um todo, um ignorante, um troglodita. Comendo carne crua, me jogando nas valas, nos valões, pegando a lata de lixo sacudida em cima de mim, xingando, tacando pedra em ônibus, apedrejando as coisas, mas aí existe um momento certo, para cada ação. Lembra quando a razão, agora não tem mais jeito, como é que faz? Solta o sapateado do taekwondo, solta o sapateado da capoeira, solta o sapateado do muay thai, solta o sapateado do karatê, do kung fu, de tudo aquilo que pode sapatear, do balé clássico, de todas as coisas que pode sapatear. Aí sim, é aquele termo, misture um pouco de loucura, sua sabedoria, e saiba o quão doce é enlouquecer dentro do teu momento certo. Taca, se pensar que não pode pensar bons pensamentos, aí vai pensar... É quase isso, nosso amigo Torrei. Mas o problema é que a nossa mente gosta do proibido. A natureza do nosso coração gosta do proibido. Você nunca ouviu um proibidão? Você é um DJ, né? Você é um DJ, você gosta de mas você nunca ouviu um proibidão? Passando na escola assim, você puxa, caraca, né? Por que o baile, o baile de favela, aquela música fez um sucesso danado? Apesar que é uma música gostosa de se ouvir. Eu fiz um vídeo. O vídeo lá no canal de menor foi com essa música Baile de Favela. É uma batida interessante, né? Mas o proibido que ela carrega tem um peso muito grande. Entendeu? Aquilo que eu explicava pro meu amigo Testemunha de Jeová, nosso amigo Torrei. Falei, se vocês Testemunha de Jeová cobrassem 1 milhão, para cada ensino, vocês venderiam. Mas por que porque tem qualidade aquilo que vocês oferecem. Muita qualidade mesmo. Ao mesmo tempo que tem qualidade, precisa também de perseverança, Mas como vocês batem na porta das pessoas, Muitas pessoas te tratam como um inconveniente. Entende? Mas é a mesma coisa. Então, a partir do momento que aquilo é proibido, as Testemunhas de Jeová, nosso amigo Torrei, ela é muito parecida com a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta, coisas assim, Tanto que eles consideram a Testemunha de Jeová como uma seita, Eu vejo como religião, Mesma coisa, Muay Thai e boxe é esporte, não é arte marcial. Eu não vou ficar discutindo por causa disso, Porque eles são, digamos assim, são fechados. Mas é fechado dentro de uma ajuda mútua. Enquanto a maçonaria, existe aquele parâmetro de enriquecimento, de se ajudarem, as Testemunhas de Jeová têm aquele parâmetro de se ajudarem mutuamente também e simplesmente trocarem conhecimentos, trocarem sabedoria diante daquele Deus vivo que eles cultuam. Então, querendo ou não, tem um parâmetrozinho de semelhança. Entendeu? Tem um parâmetrozinho de semelhança. Mas aí existe uma diferença, Você já vê que na maçonaria, lá é onde as pessoas se ajudam, Eles te dão dinheiro, é riqueza. Aí
Pode ver que todo site de maçonaria ele fala que as pessoas curiosas, meramente curiosos, não são bem-vindas. Nem bate aqui na porta. Né? Que não é a mesma coisa de bater na porta. Eu quero me tornar um maçom, quero ficar rico. Entendeu? Mas existem parâmetros muito parecidos, muito próximos. Nosso amigo Marco, muito obrigado, nosso amigo Marco. Pessoal, chegou a hora de finalizarmos nossa live. Foi uma honra, né, termos estado aqui, mas vamos finalizar a nossa live. Nosso amigo Squeeze, muito obrigado, nosso amigo Marco, pela rosa. É preciso que nunca tomemos o artificial por natural e na harmonia entre o natural e o artificial que consiste. Exatamente isso. Exatamente isso. O tempo todo o natural é o mais importante. Mas a única coisa que não é bem-vindo é o homem natural. O homem natural, ele é inimigo de Deus. Você sabia? Aquele homem natural que cultua a matéria o tempo todo. A matéria, o dinheiro, o poder o tempo todo. Esse é o inimigo direto de Deus. Entendeu? Então, tudo que é natural é importante. O amor natural, o amor genuíno, a compaixão natural, a compaixão genuína, tudo isso é sempre muito importante. Inclusive, né, para o nosso processo de evolução. Mas aqui, pessoal, vamos finalizar a nossa live, né? Foi uma honra ter estado aqui com todos vocês. E até a nossa próxima live, senhores. Aproveitar que não tem pergunta nenhuma. E vamos